Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje não mergulha no mundo político, não. Nós vamos falar de preservação da vida. Nós vamos falar de conservar a vida, de socorrer. É disso que nós vamos falar. Quando você vê algumas manifestações muito importantes, você acompanhou, por exemplo, aqueles meninos, né, dentro de uma caverna na Tailândia, né, cheia d'água, né? Poxa vida, o mundo praticamente se envolveu no salvamento. Que importante isso. Quando você ouve falar que uma pessoa está necessitada de um determinado remédio porque ou faz uso dele ou simplesmente vai sucumbir, todo mundo se move para que esta pessoa tenha o devido apoio e faça uso do medicamento. Preservar a vida está exatamente aqui. Mas de vez em quando parece que algumas pessoas não se sabe direito por quê essas pessoas buscam tirar a própria vida. Nós vamos falar de suicídio hoje. Não é fácil. É um assunto que, inclusive, no nosso meio jornalístico, quando há um suicídio, nós basicamente não divulgamos. O jornalista honesto, aquele que cumpre com a sua missão, não divulga o suicídio. Lamentavelmente, as redes sociais têm feito isto terrivelmente. Há pouco tempo perdemos uma colega em Águas Claras, as redes sociais divulgaram, aquela semana foram vários casos de suicídio. Há bem tempo atrás também, num shopping de Taguatinga, o cidadão pulou lá, se matou. E aí a parafernália eletrônica divulgou imediatamente e o número de suicídios naquela semana perdeu assim até a contagem. Que coisa impressionante. Eu louvo o trabalho daqueles que buscam fazer com que isso não aconteça, mas quase sempre passa despercebido. O colega está do teu lado, trabalhando contigo, morando na tua casa, é membro da tua família e a gente não presta atenção. Quando não, muitos inclusive acham até, vou usar um termo bem chulo, que é uma mera frescura, o cidadão está cabisbaixo, cabeça, sabe, mergulhado numa depressão, por exemplo. Vamos tratar deste assunto, mas tratar buscando o que fazer quando se perde o sentido da vida. E eu aproveito exatamente um curso da CEBI, né, que realiza sempre uma maneira de bem informar, principalmente os pastores evangélicos, e por que não dizer membros de outras religiões, que podem e devem sempre participar, para que a gente passe a se aperceber mais do que está acontecendo ao nosso redor e talvez até ao derredor. Estou recebendo mais uma vez aqui João Geraldo, psicólogo, mestre em teologia. Seja bem-vindo. Também pastor. Seja bem-vindo, obrigado pelo atendimento do convite. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a TV por abrir espaço para conversar sobre um assunto como esse, tão delicado e cada vez mais efervescente nos nossos dias. Nós temos que falar sobre ele, senão nós estamos... Olha, o número está crescendo assustadoramente. Daqui a pouco vou mostrar alguns vídeos aqui e você vai se aperceber que a saúde pública está preocupada. O próprio Ministério da Saúde está mostrando essa preocupação com o número crescente de casos no Brasil, que já beira a 1.000 por mês. Não é fácil, não. Estou recebendo mais uma vez Ayrton Williams, pastor, diretor da CEBI. Que é a CEBI, de novo? A CEBI é uma faculdade, é a faculdade de CEBI, que atua na área de teologia e também na área de aconselhamento bíblico. Nós temos um centro de atendimento às pessoas com aconselhamento bíblico, temos pós-graduações nessa área, e capacitação para pessoas ajudarem outras pessoas, né? Então é uma faculdade credenciada, reconhecida pelo MEC. Nesse atendimento, sinceramente, pastor Ayrton, passa gente que está pensando exatamente em ceifar a própria vida? Nós não temos recebido muitos casos de pessoas falando sobre isso. Pessoas vêm tratando muito mais de depressão, de coisas que podem levar a. E então, dentro do processo do aconselhamento,
obviamente nós já fazemos um trabalho preventivo quando recebemos casos como esses. Nós temos que nos preocupar. Ainda há pouco eu disse que o próprio Ministério da Saúde está preocupado, né? O problema trata-se realmente de saúde pública, né? A cada hora de 4 pessoas que tentam tirar a própria vida, uma consegue. O suicídio é a 4ª causa de mortes no nosso país. Tem lugares aí que ela é a 2ª causa de mortes. Bota essa primeira matéria aí, por favor. O Brasil é o 8º país do mundo no ranking do suicídio. São quase 12 mil pessoas que se matam no país por ano. Segundo o Ministério da Saúde, os homens são os que mais morrem por suicídio, 79%. Desses, 60% são solteiros entre 15 e 29 anos. Na faixa etária entre 10 a 19 anos, a incidência é maior entre os indígenas. A estratégia da coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, né, tem tentado estudar e tentado criar, né, formas de prevenir o suicídio. Uma das ferramentas usadas na prevenção do suicídio é o CVV, Centro de Valorização da Vida, um grupo voluntário de apoio criado em São Paulo há 56 anos e que se espalhou pelo país. A partir deste mês, o CVV passou a receber chamadas gratuitas também nos estados do Maranhão, Bahia, Pará e Paraná. A pessoa liga e é atendida por um voluntário que está disposto a ouvir, a acolher. A ser um amigo temporário naquele período. Então, a gente não julga, a gente não dá conselhos, a gente não critica, a gente acolhe, a gente conversa no sentido de compreender o outro. A gente pode até não concordar, mas a gente compreende. Gilson Moura é voluntário há 17 anos. Conheceu o CVV em um momento de aflição. Mesmo tendo família, precisou do CVV para encontrar apoio e seguir com a vida. Fui bem acolhido, a pessoa me ouviu, a pessoa me acompanhou, né, no momento que eu estava compartilhando toda a minha história, e de uma forma ela facilitou esse desabafo. E eu entendi que eu estava mais tranquilo, mais calmo e que só eu tinha o direito de tomar uma decisão quando isso fosse necessário. Eu louvo esse trabalho do CVV, né? O trabalho bonito, realizado há décadas, né? E realmente salvando vidas. O único problema que eu constato é o seguinte: o cidadão, quando chega no CVV, quase sempre já está pronto para uma prática de um suicídio. É lógico que eles conseguem, são muito bem preparados, né? Demover a maioria dessas pessoas. E a gente tem que louvar um trabalho como esse. Agora eu te pergunto, psicologicamente falando, o que é isto? É realmente saúde pública? O que está acontecendo que esse número, a matéria mostrou claramente, está crescendo e crescendo muito? Vamos lá. Então, parabenizo uma vez mais a TV por tratar de um assunto tão delicado como esse e abrir, porque se entendia, de um tempo para trás, que falar sobre isso era incentivar o assunto e a gente está entendendo que não, dada a quantidade de crescimento desse assunto em qualquer classe, em qualquer lugar. A segunda coisa é que, antes de dizer o que é preciso dizer com que material você vai ler um fenômeno como esse, que é o fenômeno humano, né? Então, de cara, eu posso dizer, sem medo de errar, que o materialismo filosófico não dá conta, que é tentar explicar as questões humanas única e exclusivamente pela matéria. Como tem gente assistindo, então é bom deixar isso claro. A matéria não dá... Nós somos mais que um saco de batata. Nós somos mais do que um pedaço de carne. Certo. A gente é mais do que isso. Então, você tentar olhar o ser humano, que é mais do que a matéria, exclusivamente por um óculos da matéria, é incompatível. Sabe aquela brincadeirinha que as crianças têm de pegar formas e tentar colocar, tem um buraco para cada forma, né? Uhum. E se colocar um triângulo no redondo, não vai dar certo. Verdade. Então, é a mesma coisa, você tentar olhar o ser humano, que ele tem uma forma específica de ser visto, e tentar olhar para uma forma que não cabe, a gente vai ficar aqui o resto da vida e não vai sair do lugar. Então, de cara, já dá para descartar que o materialismo filosófico ele não dá conta de ler nem o suicídio, nem qualquer questão do ser humano. Sozinho, não, ele precisa de mais alguma coisa. E terceiro, que é estranho para mim as pessoas falarem, nós estamos falando de preservação da vida. Acho que esse é o ponto. Sim, com certeza. Então, é estranho você falar
de que existe alguma coisa, pelo menos a gente concorda que existe uma mazela no ser humano que não está certo. As pessoas tentarem antecipar o que é inevitável na vida de todos nós de maneira desnecessária, né? É estranho. Então, você lidar com a antecipação da morte, né? E a gente está lidando com preservação da vida, é estranho eu achar que a morte aqui não é natural e a morte na concepção de eu poder tirar a vida de alguém é natural. Isso é absolutamente estranho. Se é de preservação da vida do ser humano, tanto faz quando ele já nasceu ou quando ele ainda não nasceu. Nós precisamos aprender a falar de preservação da vida em ambos os casos. Porque a discussão que existe em que quem não nasceu é se aquilo ali que a gente chama de aquilo é uma pessoa humana ou não. Essa é a briga. Porque se não for, você joga fora. Se for, e aí a pergunta que eu faço, se não é uma pessoa humana, o que faz com que alguém que não é humano se torne humano? Se não for concepção. O materialismo não vai dar conta de explicar isso. Então eu já vou dizendo... Mas o grande problema é que o suicídio só chega depois do fato constatado. Exatamente. Ou seja, a vida e vida fora do útero. Então, de cara, exatamente, vida fora do útero. Mas nós estamos falando da mesma pessoa. A dignidade é a mesma em ambos, fora do útero e dentro do útero. Você está querendo dizer, por exemplo, que a pessoa já nasce com essa tendência? Não, ela já nasce uma pessoa. Ela não se transforma em pessoa. Ela já nasce humano, ela não se transforma em humano. Não há possibilidade de nascer uma coisa, conceber uma coisa e ele se transformar em ser humano. Afinal de contas, você encara, por exemplo, me perdoe, viu, pastor? Vou explorar o psicólogo aqui, né? É uma fraqueza? Isso, é porque o senhor está querendo antecipar de chegar lá em o que é. E eu estou querendo mostrar aqui as bases que o materialismo não dá conta, e se a gente vai falar de preservação da vida, a discussão é exatamente a mesma, em depois do útero, dentro do útero e fora do útero. Certo. Então, se querer preservar a vida fora do útero e ser a favor da vida, de antecipar a vida antes do útero, isso para mim é absolutamente estranho. É absolutamente estranho. Tem que ser preservação da vida em todas as instâncias. Aliás, a discussão que existe é que se é uma pessoa humana antes do nascimento, ele tem direitos constitucionais a que todo ser humano tem. Então, a gente quer dar direitos constitucionais a quem nasceu e não quer dar direitos constitucionais a quem não nasceu. Não dá. Ou vale para todo mundo ou não vale. O que me perturba é o seguinte, vou ser honesto com você. É ver, por exemplo, meninas, de 8 anos para cima, já se matando. Tem um tal de um jogo da tal baleia azul aí, e outros mais... e a palma da mão hoje está recebendo isso com muita facilidade, são joguinhos que acabam estimulando a morte e mostrando que isso seria um ato de bravura, pastor. E aí a gente está vendo, inclusive, que é exatamente entre os adolescentes e os jovens que está o maior número hoje de pessoas se matando. Como é que nós vamos trabalhar isso? A igreja seria o lugar certo para a gente começar a trabalhar isso? E se é o lugar certo, eu tenho um certo temor também, porque eu acredito que deveria se começar nas crianças. E a igreja não recebe bem as crianças. Cala a boca. É o que eu mais ouço dentro da igreja. Rarissimamente a gente vê a igreja que se dedica à criança e ao adolescente. Eu louvo aqueles que fazem esse tipo de trabalho. Ok, eu acho que pegando aqui a fala do pastor João Geraldo, nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu a noção de um conceito que sempre foi importante para definir sentido da vida, que é o conceito da eternidade. O materialismo filosófico que a gente vive, como ele estava mencionando, é um materialismo que nos diz, olha, a realidade é isso aqui, e não passa disso aqui. E aí, quando eu olho para essa realidade, eu tenho que perguntar, então, qual é o sentido disso? Se você perguntar para as pessoas qual é o sentido de viver, a maioria das pessoas não sabem. Diariamente, elas têm que ficar dando sentido à sua vida. E podemos chegar ao existencialismo exacerbado, por exemplo, de Jean Paul Sartre, e a vida perdeu totalmente o sentido. E é o que acontece hoje. Aí você fala das crianças. Qual é a educação que a gente está dando para as crianças? Da materialidade de novo. Nós não estamos dando sentido de eternidade para essas crianças. Então, de repente, elas vivem em ambientes familiares, sociais, que são ambientes desconstrutivos da sua vida, são ambientes de ruína de relacionamentos, e elas olham para essa materialidade e elas não veem esperança.
Então, a igreja erra porque a igreja também se tornou material ou materialista. Você vê a pregação da igreja hoje, são os seus sonhos, são as suas realizações, e aí quando os seus sonhos não se concretizam, suas realizações não acontecem, sua saúde não é curada, a pessoa perde a esperança, porque ela não tem mais a perspectiva da eternidade. O conceito do eterno sumiu da discussão filosófica. Agora, quando eu tenho o conceito do eterno, peraí, então há uma outra coisa além disso que disseram para mim que é a vida. Só fechando aqui minha resposta, lembrando do que o apóstolo Paulo disse, se a nossa vida se limita a isso aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Verdade. E o que está por trás do problema do suicídio é que a vida para essas pessoas que têm se suicidado tem se limitado a isso aqui. Elas não conseguem contemplar algo mais belo que se encontra numa realidade que nós chamamos de eternidade. E as pessoas, muitas vezes, por exemplo, não querem encarar suas dificuldades. Né? Eu quero crer que elas, né, até tentem, mas não conseguem. Nós vimos agora, muito recentemente, um cidadão de 100 e poucos anos pedir a própria morte. E fez com que isso acontecesse. Agora, há pouco tempo, por exemplo, uma senhora, acho que de Cuiabá, né? Médica, com uma doença que ainda não tem tratamento e tudo mais, ela também queria, inclusive, parece que é para a Suíça, lá até é permitida a eutanásia, né? E ela queria, no Suíça ou Suécia, eu não me lembro. Em alguns casos, a eutanásia... Ela queria, não deixa de ser tirar a própria vida. É um suicídio assistido. Esse é o termo que é utilizado. Não deixa de ser suicídio. Suicídio assistido, exatamente. Então, nós estamos vendo isso acontecer meio que normalmente. É o sentido da vida que realmente nós perdemos completamente. Ok. Só voltando à tua questão, quando eu estava nos Estados Unidos agora no final do ano, início desse ano com a minha família, eu tive um tempo para conversar com meu filho sobre o céu. E falamos sobre as realidades do céu, o que Deus nos fala sobre o céu, sobre eternidade. E é bom dizer, seu filho é aquele garotinho. Tem 9 anos. Eu conheço. E aí meu filho, depois que nós terminamos a conversa, ele disse assim, papai, mas o céu é muito mais lindo do que isso aqui que a gente vive. Por que a gente tem que viver todo esse tempo aqui? Por que a gente não pode ir logo para o céu? Você percebe, quando nós temos uma perspectiva de eternidade, e essa perspectiva controla os nossos objetivos nessa vida, fica mais fácil lidar com as nossas frustrações, mais fácil lidar com os nossos problemas. E isso não é utopia, porque aí entra o problema. Ou nós cremos que existe um Deus, ou nós não cremos. E se eu creio, eu tenho esperança. E se eu não creio, não há muito o que fazer. O materialismo é isso aqui mesmo. A partir de que idade a gente pode presumir que uma pessoa, uma criança no caso, né, vai acreditar que ele é muito mais do que esse invólucro que está aqui, esse pedaço de carne, os ossos, né, de que há realmente uma perspectiva futura, que há um espírito, há uma alma dentro de nós? Na verdade, ele já nasce assim. Já tem essa ideia? É lógico, já tem essa ideia. É a gente que quer tampar o sol com a peneira, né? Até para eu ser materialista filosófico, eu tenho que deixar de ser materialista filosófico para ser materialista filosófico. Eu sei que eu estou adiantando uma discussão, mas quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando, né? Então, não dá. O materialismo filosófico não consegue nem sustentar a sua própria afirmação, já que tudo seria uma junção de moléculas, nada faria sentido, então não faria sentido nem o próprio materialismo filosófico. Então, para fazer sentido o materialismo filosófico, eu tenho que deixar de ser materialista filosófico. Não dá. É uma encruzilhada. Na verdade, o que é importante, o que eu acho uma das coisas interessantes nessa discussão é que, há um tempo atrás, eu também já escrevi um material sobre bullying, né? Que seria o desrespeito com o outro, desrespeitar os limites, né? A discussão sobre ética, até onde eu devo ir em relação ao outro, até onde eu devo ir em relação a mim mesmo. E isso era meio segurado e tal, porque colocar apelido era frescura, e a gente começou a ver que isso tem um determinado prejuízo. Então, por que eu acrescentei a discussão do bullying? Porque todos nós agora estamos mais consentidos de que a gente tem que cuidar do outro. E aí há uma série de práticas possíveis de serem aplicadas especificamente na escola, tem até o cyberbullying, né, mas especificamente na escola, para a gente cuidar do outro. Agora a discussão do bullying, do suicídio, ele vem para a gente prestar atenção a cuidar de si. Porque todos nós somos altruístas em cuidar do outro, porque imaginamos que cuidar de nós mesmos é um sinônimo de egoísmo.
Agora, o bullying vem à tona de maneira tão vívida, eu nem sei se agora é mais do que antigamente, ou antigamente a gente simplesmente não falava do assunto. O que o cara morreu? De um negócio, de alguma coisa, né? Não falava nem o nome, né? Não fala desse assunto porque a gente não pode falar nem o nome, né? Então, não é. Então, eu acho que agora nós estamos prestando atenção que tem que ter espaço para eu cuidar de você, como colocou lá a questão do CVV, de eu cuidar do outro, ouvir as pessoas, mas e quando é que eu vou cuidar de mim? Quando é que eu vou prestar atenção nas minhas questões? Eu quero prestar atenção nas questões do outro e não quero prestar atenção nas minhas questões. Então, esse é um ponto. E o outro, que eu não podia deixar de falar, antes que eu esqueça aqui, é que é um assunto tão importante, que não é uma invenção nossa da atualidade, porque ele vai lidar com as questões de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, que os grandes filósofos eles trabalhavam essas questões. Eles não conseguiram tocar a vida sem tocar nestas questões. Então não é uma invenção da atualidade, isso aí já é gente que está discutindo isso há muito tempo. Jesus Cristo já disse claramente que você deveria amar a Deus sobre todas as coisas, mas aí mora o perigo, ao próximo como a si mesmo. Mas não seria amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo? Não. Não? Não. Porque observe que a frase está bem construída. Você vai amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, pressupõe que eu me amo. Está embutido, pastor. Eu me amo. E nesses tempos modernos, então, as pessoas passam por cima como como um trator, como e observe que isso... uma carreta de 20 pneus, como diz o outro. Quando a gente tira essa perspectiva correta de que eu me amo e esse é o problema, e eu começo a criar a ideia, você precisa se amar, você tem que se amar, na verdade eu estou dizendo, na prática, que eu tenho que me tornar mais cheio de mim mesmo, mais egoísta e me autovalorizar. E o que Cristo está dizendo é o contrário, você tem que sair de você para o outro. Quando Deus e o outro fazem sentido, a vida começa a fazer sentido. Quando eu sou o sentido da vida, eu nunca me sacio. Eu nunca vou estar satisfeito. Então não tem um terceiro mandamento. E de novo Jesus diz, olha, o primeiro e o segundo. Ele não diz tem um terceiro. Não existe terceiro. Isso é uma invenção dos homens que querem se empoderar. Essa é a palavra que está na moda. São os homens que querem se empoderar. Não existe o terceiro mandamento. Existem dois que dizem que eu tenho que sair de mim para o outro. E aí a vida começa a ganhar sentido. Mas nós estamos mexendo com pessoas que não conseguem mergulhar em si mesmas. Ok. Elas não conseguem perceber isso em si mesmas. Por quê? Pega de novo a educação da criança. Nós vivemos uma relação hoje de educação da seguinte forma. Os pais se projetam nos seus filhos, querendo ou não. Okay. E eles se projetam ou para dar continuidade nos seus filhos, se eles acham que são pessoas boas, moralmente corretas, bem-sucedidas, elas querem que os filhos sejam continuidade. E se foram pais que tiveram uma vida pregressa, com dificuldade, eles querem que os seus filhos sejam redentores da sua história. E nessa história de continuidade e redenção, eles educam seus filhos para que os filhos tenham tudo e tentam poupar seus filhos de tudo que é tipo de sofrimento. Então nós estamos fazendo uma educação de pessoas que não sabem lidar com o sofrimento, não sabem lidar com a pressão, não sabem lidar com as angústias da vida, as vicissitudes. E aí, quando elas se deparam de fato, porque a vida é bruta, a vida é cruel. Uma coisa que eu amo na palavra de Jesus é quando ele diz, deixa o dia o seu próprio mal. Ou seja, na palavra de Jesus, o dia será mal sempre. E aí um dia eu vou encarar essa dura realidade da vida que meus pais não me prepararam para lidar. Sempre disseram que tudo era para mim. Sempre me disseram que eu era o rei, o príncipe de todas as coisas. E na hora da dureza, eu descubro que a vida não age assim comigo. Então ela não está preparada. Bate a angústia e o despreparo. Uma das formas de reagir é o suicídio. Posso pegar o gancho aqui? Diga, irmão. Bastante é bom, bastante é bom. Isso que ele está dizendo dos pais se colocarem sobre os filhos, né, como os filhos sendo redentores da própria história, é o que é chamado atualmente em psicologia de transgeracionalidade. Transgeracionalidade é justamente você colocar a sua história, impondo a sua história sobre o outro. Então, na verdade, o filho ele não vai construir a história dele, ele vai completar a minha. Como se eu achasse que fosse possível eu completar a minha história na vida do meu filho. E aí vai uma confusão de pressão desnecessária sobre a vida dos nossos filhos. Mais ou menos os pais dizem assim, aí eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive na vida. E aí a gente esquece dele construir a própria história dele. Mas por incrível que pareça, eu estou me angustiando aqui, porque até agora eu descobri o que move o cidadão a buscar um suicídio. Ele vai se angustiando, ele vai tomando
sabe, ele não sabe enfrentar a vida e tudo mais, mas o que eu quero é evitar que ele cometa a própria morte. Ok. E onde é que você entra nessa história e que você pode, dentro de um curso, propor a pastores, a padres, a quem leva, né, um trabalho como esse, Ok. a salvar vidas, Ok. ou ajudar que o cidadão não cometa o erro? Ok. O nosso centro de aconselhamento tem uma equipe extremamente bem treinada na área de aconselhamento bíblico, e eles sugeriram que nós fizéssemos essa conferência exatamente para ajudar as pessoas a entenderem melhor essa questão. Então nós vamos ter agora, quarta-feira agora, dia 11, 12 e 13, essa conferência. Na quarta-feira era para o João Geraldo estar lá falando, mas a agenda dele não permitiu. Nós estamos trazendo um psicólogo de São Paulo, então, que também trabalha no aconselhamento bíblico, onde ele vai falar sobre essas questões que a psicologia tem mostrado sobre o comportamento suicida, onde a psicologia pode ir e onde a psicologia é limitada. Na quinta-feira, então, eu vou tratar da questão bíblica de como ajudar, a partir da visão de Deus e do sentido da vida, essa pessoa que está lutando com o pensamento suicida. E na sexta-feira, a gente vai trazer um médico, também de São Paulo, que também lida no aconselhamento bíblico, para falar sobre como psicotrópicos influenciam comportamentos suicidas. Como remédios estão levando pessoas a se matarem sem que elas saibam que é efeito do remédio. Você não está falando de droga pesada, você está falando de medicamento remédio, comum. medicamento, os psicotrópicos aí que os psiquiatras estão passando. Deixa eu atender um amigo, Anderson, né? Petrópolis. Seja bem-vindo, Anderson. Pastor também, e pode com certeza nos ajudar nesse programa. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Celso. Uma boa tarde aí também para os meus colegas, né? Eu estava aqui, eu assisto esse programa todo dia. Mesmo quando não participo, eu estou assistindo porque eu almoço vendo esse programa. É um costume meu. É quase uma religião. Opa! Mas eu estava esperando ouvir essa palavra. Eu liguei exatamente para falar sobre medicação, né? Sim. Sobre medicação. Porque, infelizmente, no meio evangélico, existe um preconceito contra remédios. E não se trata depressão se você não tiver remédio, né? Se a pessoa tem que tomar remédio, a pessoa tem que se medicar. E ela precisa também do apoio psicológico. Os psicólogos estudam, se formam para isso. Eu acho também fundamental o nosso trabalho como pastores, né, de dar um sentido espiritual, um sentido além, um sobrenatural, né, para as pessoas, porque realmente a vida, esse mundo aqui, não tem muita perspectiva da pessoa ser feliz. Eu acredito até que a felicidade aqui nesse mundo, ela é impossível, porque ou você morre ou você perde alguém, né? Isso é o curso da vida. Então, você vai ter sempre decepções, frustrações, e você tem que aprender a lidar com isso. Decepções e frustrações, eu acho que isso é um trabalho que o pastor pode fazer, e o pastor deve fazer, né? E mostrar que existe algo além desse mundo aqui. Você não pode viver nesse mundo e sair impune. Verdade. Ninguém sai impune desse mundo. Você liga a televisão e você vê o noticiário e você não sai impune. Não tem jeito, né? Então, eu acho que essa questão do suicídio é uma questão muito séria. Eu conheci pessoas que se mataram, né? E é uma coisa, horrível, é chocante para a família. E eu acho que nós, pastores, devemos também encaminhar as pessoas para o médico, para o psiquiatra, acabar com esse preconceito contra a psiquiatria, a psicologia, contra os remédios. Nós temos, parece que não, século XXI, parece que não, mas tem sim, querido, tem igreja que ainda proíbe a pessoa de tomar remédio, seja para o que for. Essa é a realidade. Uma boa noite, uma boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, um grande abraço, Anderson. Nós temos que tomar caminhos, ou veremos esses números crescerem assustadoramente. A matéria primeira mostrou isso, e a segunda matéria que eu vou propor agora, ela mostra claramente que
É exatamente na juventude que mora o maior perigo. Coloca aí, por favor. O suicídio de jovens de escolas particulares de São Paulo chamou a atenção de pais, professores e da própria mídia sobre essa questão tão delicada. Mas sim, é preciso falar sobre isso. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra em média 11 mil casos por ano. Os idosos são os mais afetados, mas o crescimento de casos entre jovens chama a atenção. No mundo, é a segunda maior causa de morte entre pessoas que têm entre 15 e 29 anos. No Brasil, é a quarta maior causa nesta mesma faixa de idade. Está crescendo nesta última década, assustadoramente, o índice de suicídio numa população que deveria estar feliz, contente, cheia de vida. E isso é muito preocupante. O suicídio não tem um único motivo. É um acontecimento que envolve vários fatores. O que os especialistas estudam hoje são as dificuldades que as novas gerações têm com o excesso e a velocidade da informação, um ambiente cada vez mais competitivo, a cobrança e, principalmente, a falta de habilidade para lidar com as frustrações. Os pais ouviram lá atrás, há mais de 3 décadas, de que não podia dizer não para não traumatizar as crianças, os adolescentes. E ao não dizer não, não colocar limite, satisfazer todas as vontades e, paralelo a isso, começar a fazer exigência de escola, toda essa pressão, toda essa contingência da tecnologia da informação. Tudo isso foi pressionando esses jovens e principalmente os adolescentes a cada vez ter que ser mais. Ele não foi treinado a ter resiliência. Resiliência é a capacidade de enfrentamento das adversidades. Alexandrina Meleiro, coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que a prevenção é um caminho possível e lista os sinais que indicam que algo não vai bem e que não devem ser ignorados pelas famílias. São eles: mudança de comportamento, isolamento, tristeza, expressão de frases como "estou cansado de viver" e o abuso de drogas. Olhe nos olhos. Você vai ver tristeza, você vai ver angústia, você vai ver sofrimento, você vai ver a necessidade de ajudar essas pessoas. A somatória de todas essas informações, e quase sempre, o que disse o psicólogo soma ao que disse a psiquiatra e também ao que disse o pastor. Então a gente percebe que realmente há um problema sério. Ele pode ser subdividido, pode ter um peso individual para cada um daqueles que pretendem chegar lá, mas tem que haver, uma prevenção. E é isso que a gente não está vendo acontecer. E aí? Que bom que a gente está reconhecendo que tem um problema, porque é impressionante como a sociedade tem dificuldade de reconhecer que tem um problema. Às vezes precisa vir algo extremo para a gente perceber que tem alguma coisa errada. Porque a gente nunca acredita que vai acontecer, mano, velho. Você vê uma pessoa com problema do teu lado, você nunca acredita. E quando não, às vezes até acha que, como eu usei o termo no começo, você usou o mesmo termo agora mesmo, que é mera frescura. Eu volto a insistir eu vou continuar, mas eu vou apresentar um dado, mas eu volto a insistir no ponto que é estranho a gente querer preservar a vida fora do útero e não preservar a vida intrauterina. Isso para mim é no mínimo uma desonestidade, Uhum. Mas vamos lá, tem uma maneira de abordar, é que teve gente que foi estudar uma sociedade africana e perceberam que ali havia um pequeno índice, bastante reduzido, de pessoas com problemas psiquiátricos. Certo. Nem vou entrar no mérito da valoração dos nomes. Mas eles foram... o resultado dessa história é que quem era sociólogo interpretou assim: eles têm rituais de dores. Quando cresce, põe um brinco não sei aonde, põe um negócio no meio da orelha, do nariz e assim sucessivamente. Marca o corpo com uma tatuagem. Então, são dores externas que quando ele chega na fase adulta, ele foi acostumado, ele aprendeu a lidar com a dor. E nós vivemos numa sociedade que a gente trabalha de tudo para não lidar com a dor. Verdade. Então, a criança não pode andar descalça, porque senão vai pegar gripe. Não pode botar a mão na sujeira, porque não pode, tem que estar limpo. E assim vai, a criança cresce sem anticorpo nenhum. Então, é quase que um pecado hoje, eu vou usar esse termo aqui, o cara chorar, por exemplo.
chora. Todo mundo quer fazer alguma coisa, toma uma pílula, faz alguma coisa, porque você não pode continuar chorando, porque não pode ficar desse jeito. A gente não sabe lidar com o desconforto e a dor do outro em relação a qualquer questão. Então, esse é um dado importante, lidar com a dor. A segunda coisa que precisa desmascarar é que a ideia de encontrar a felicidade, que é disso que nós estamos falando no final das contas, né? A felicidade para nos dar uma motivação para continuar vivendo, lutando pela vida, é que há sociedades europeias com um índice de analfabetismo tão baixo e com uma sociedade tão oferecendo todos os usufrutos que a gente sonha ter, saúde, educação e assim por diante, e é um dos maiores índices de suicídio do mundo. Então esquece que morar num bairro melhor vai resolver, que você ganhar de um salário mínimo para 10 vai resolver. Nada, é só olhar a história. A sociedade que já tem o que nós não temos, tem os mesmos problemas que nós também temos. Então, volto a dizer, agora não é o materialismo filosófico, é a matéria. O materialismo filosófico é diferente da matéria, né? Mas a matéria em si não vai dar conta de trazer essa felicidade que o ser humano está buscando. E aí eu que pergunto, por que o ser humano está buscando felicidade? Porque ele não despreza. Esquece felicidade, vou viver de qualquer jeito. Quem consegue fazer isso? Ninguém. Pois é. Então, porque não é uma coisa que nós estamos introduzindo, está aí no ser humano. Todo mundo está se perguntando. Eu fecho aqui dizendo o seguinte, uma das maiores queixas que eu encontro no consultório de psicologia são duas. Solidão. As pessoas estão extremamente sozinhas, apesar de conectadas e não conectadas ao mesmo tempo. E segundo falta de sentido. De qualquer classe que você quiser eu te falar, de qualquer faixa etária, de qualquer escolarização ou não, as pessoas estão se perguntando, eu estou aqui para quê? Não é um assunto que nós estamos introduzindo aqui. O ser humano está gritando por isso. Aliás, eu vou só colocar esse dado aqui, né? Aliás, deixa eu deixar você falar, que senão eu vou dominar a fala aqui. Mas é falta de sentido e solidão. São as duas coisas que o ser humano está gritando por isso. Eu quase ele quis dizer aqui dor na alma, viu, pastor? Ok, mas é isso. Ele foi mais psicólogo do que pastor agora, então agora eu falo com o pastor. Né? Como é que nós vamos tirar essa dor na alma? Okay. Né? Eu acredito, sinceramente, que a igreja evangélica, principalmente, a maioria delas tem aquele atendimento, né, pastoral e tudo mais, né? E quero crer que muitos estejam preparados para enfrentar um assunto como esse. Pois é aí que me preocupa. Nós acreditamos no aconselhamento bíblico, que nós temos todas as respostas que o homem precisa na Bíblia Sagrada. Deus nos deu tudo. Quando ele fala da solidão, você pega a criação, Deus olha o homem e diz, não é bom que ele esteja só. A solidão nunca fez parte do projeto de Deus. Quando ele fala não só da solidão, você falou do... Falta de sentido. A falta de sentido, a Bíblia diz, olha, Deus nos criou e como criaturas fomos criados para Ele. Por isso Agostinho disse, a nossa alma só vai encontrar descanso quando ela estiver em Deus. Porque Agostinho diz assim, Senhor, Tu nos fizestes para Ti mesmo. E a nossa alma só encontra descanso quando ela repousa em Ti. Ou seja, a Bíblia nos dá todas essas respostas. Agora, a questão é, por que a igreja não tem conseguido ser efetiva? Porque minha primeira crítica é a igreja se tornou materialista na sua pregação. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a igreja entregou para a mão de outros, até mesmo os psicólogos, e nada contra os psicólogos, mas ela entregou para que outros cuidassem sem que houvesse a instrução bíblica. A instrução bíblica. E pastores são chamados para cuidar dessas pessoas biblicamente, mas eles também não estão se preocupando. Eles sequer se qualificam. Você já percebeu que muitos pastores estão buscando a área da psicologia? Okay. Eu, por exemplo, tenho um pastor, Josiel, meu amigo, está fazendo psicologia. Posso introduzir um assunto aqui para pegar fogo? Ele é psicólogo, pastor e ainda mestre em teologia. Pode? Posso pegar fogo aqui? E a gente está sabendo... Deixa eu lembrar só, a bispa Lúcia, nossa bispa aqui, a irmã dela, a mesma coisa, né? São bispas e psicólogas. Que é um dado que está aí. Eu só vou dar o dado e a gente faz... Vamos ver o que a gente faz com esse dado, né? Tem pastores se matando. Sim, eu vi um, inclusive... E que são psicólogos? Na internet. Não tive nem coragem de botar, não. Tem pastores dando tiro na boca. Como é que fica essa questão de... A minha questão, Celso, não é pastores estarem fazendo psicologia. A minha questão é a limitação da psicologia.
A psicologia, do jeito que ela é entendida, ela é apenas uma reflexão Mas uma humana. somada à outra não seria uma grande importância? Ok, mas você percebe que pastores deveriam estar buscando também o conhecimento profundo da Bíblia sobre essas coisas? E quando eles vão apenas à psicologia, eles estão se limitando, porque a psicologia não vai tratar com o eterno, com o problema da eternidade e com um sentido da vida que seja um sentido eterno. Então. E aí só a Bíblia tem essa resposta. Ainda há pouco o João Geraldo citou, por exemplo, que nos países mais desenvolvidos também é número crescente a prática do suicídio. Isso é de conhecimento, né? De todos. E a gente percebe também que até nos meios universitários a coisa está acontecendo. A USP fez um trabalho bonito, né? Foi produzido lá dentro, e acredito que pelos próprios alunos, juntamente com professores, alertando sobre o suicídio entre os universitários. É pequenininho, mas vale a pena conferir. Coloca, por favor. Sou Fernanda, tenho 19 anos. Eu fiquei muito feliz quando passei no vestibular. Eu fui com tudo. Eu sempre dei o máximo de mim, mas nunca era suficiente. Na faculdade, não tinha tempo pra nada, nem pra mim mesmo. Todos exigiam muito de mim, até eu. A cada erro, eu perdi um pouco da minha motivação. Quando eu comentava com os meus amigos, eles diziam: isso é normal. Procurei a ajuda da faculdade, mas também não consegui. Eu estava sozinha. Passei a ter sono o dia inteiro e me chamavam de preguiçosa. Era depressão. Mas minha família disse que era frescura. Eu não aguentava mais, eu queria sumir. Uma vez eu tentei sumir. Disseram que era só para chamar atenção. E agora? Será que chamei sua atenção? A cada 45 minutos, um brasileiro comete suicídio. E muitos são estudantes universitários. 90% dos casos poderiam ser evitados. Quem quer chamar sua atenção, merece sua atenção. Trabalho bonito da USP. Né? E agora, com esses modernismos todos, né, as pessoas estão se individualizando cada vez mais. Sim. Já não há diálogo, já não há o prestar atenção, está na palma da mão. Nós estamos os três sentados aqui, cada um com um aparelho na mão, estaria ou falando com o outro lado, ou às vezes até conversando entre si. E eu estou dizendo conversando, quando na realidade estariam lá digitando. Okay. Nada mais. Então nós não estamos nos apercebendo das pessoas que estão ao nosso lado. Nós não estamos, como disse o vídeo, prestando atenção. Okay. Nós estamos vivendo uma época de isolamento, como o pastor João Geraldo falou, e essa questão de perceber o outro. Quando você olha o ministério de Jesus, uma das coisas fantásticas no ministério de Jesus era essa capacidade dele de ver o outro. Nós perdemos isso. A gente passa desapercebido, a gente vai, oi, tudo bem, e a gente não olha o olho do outro, nos olhos do outro, para ver. E os olhos nos dizem muito sobre o coração do outro. Então, nós perdemos essa capacidade. A voz também fala, né? A voz fala, os gestos, o corpo fala. Como é que a gente resgata isso? Okay. Já estamos praticamente encerrando o programa. Tá. Eu quero convidar quem está nos assistindo aí para essa conferência que começa quarta-feira na nossa faculdade. Você pode acessar nosso site, vai estar ecbi.com.br. Porque a ideia é multiplicar pessoas que compreendam o drama do suicídio e saibam o que dizer às pessoas. Porque essas pessoas dificilmente vão procurar um psicólogo, elas dificilmente vão procurar um conselheiro quando elas estão determinadas a se suicidar. Elas vão procurar algum amigo, alguém que possa ouvi-los antes dela tomar aquela decisão. E esse amigo está preparado a dizer a coisa certa, ou instruir o coração da pessoa naquela hora. Então nós precisamos multiplicar o número de pessoas que saibam o que dizer aos que estão sofrendo, e estão sofrendo, não é frescura, elas sofrem. E precisam de uma palavra que seja capaz de libertar a vida para um significado mais profundo. Eu fico, meu Deus do céu, eu não consigo chegar lá e ver uma solução. É impressionante. Eu creio que uma coisa importante é a gente, quando receber e acolher as pessoas que sofrem, não lhes improperar seus erros. Tem hora para isso. Porque o verdadeiro sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito debaixo do céu tem tempo
e jeito. Improperar significa esfregar na cara. Você botar a pessoa vir conversar e falar, eu estou assim assado. Também não, andando desse jeito, olha, para você prestar atenção. Em vez de você... Tem hora, você pode falar, mas vai chegar um momento para fazer isso. A própria psicologia diz isso. Na psicoterapia breve, você vai gerar um grau de ansiedade tão grande que às vezes você tem que segura, preserva-se a vida, abre aspas, no meu entendimento, antes do outro e depois do outro, fecha aspas, e para quando a pessoa tiver a condição de lidar com as questões, você vai colocando paulatinamente do jeito que a gente faz com os nossos filhos. A gente faz isso com os filhos, a gente não joga tudo em cima deles, não aguenta. Então, eu acho que essa progressividade exige de nós um acolhimento e não tentar resolver as questões da noite para o dia. Tem coisa que você vai ter que andar com a pessoa, vai ter que se relacionar. Tem gente que não gosta de... Já ouviu a frase? Eu prefiro lidar com bicho do que com gente? Não gosta de se relacionar com um ser humano que sofre. É muito bom estar em festa de casamento, aniversário, passeio. Todo mundo está bem. Mas quando está mal, a galera, ó, todo mundo cai fora e deixa para lá, porque não é fácil. A pessoa exaure as suas energias. Quem lida com gente que está com problema, fica desgastado. Se desgasta. Isso faz parte do... Não tem como evitar isso. Você tem que prestar atenção nisso e ir oferecendo progressivamente o que você pode e prestando atenção para também cuidar de você mesmo nessa situação. Mas se a gente prestasse atenção, eu poderia encaminhar a Sara Nossa Terra, a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Igreja Católica, que tem bons trabalhos nesta área, né, da psicologia, sobretudo, né? Os irmãos espíritas, por que não, né? Eu me lembro que conversei com um diretor do Centro Espírita Kardecista de Itaguatinga e a maior preocupação que ele tinha na vida era poder atender bem aqueles que estão pensando na prática do suicídio. O que nós não podemos fazer é passar e continuar a não prestar atenção. A insensibilidade ao sofrimento do outro mata. E aí a gente salva. Ou possivelmente pode adiar por longo tempo, né? Eu acho que a sociedade aceitou que a gente tem que estar sensível ao outro, que bom, e estar em busca de resposta. Então, vamos ter coragem e vamos colocar sobre a mesa que está todo mundo perguntando o que as pessoas diziam no passado. O que é a vida? Ninguém vai ter como escapar disso. Para mim, o suicídio está esfregando na nossa cara a nossa tentativa. Eu termino aqui com um ateu dizendo no século passado que o sofrimento humano, até onde a sociedade vai tentar caminhar sem Deus. Tudo bem, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado de não ser insensível em relação ao outro, de prestar atenção que está todo mundo em busca de respostas que as pessoas já fizeram no passado. Eu sinceramente não sei se eu fui a gota d'água que ajudou a apagar o incêndio. Né? Na história do beija-flor, a gotinha, eu estou fazendo a minha parte. Mas uma coisa só eu aprendi. E levo comigo agora, mais do que antes, prestar atenção. Na parentela, na convivência. Mais do que isso, a gente não pode fazer. A não ser, opa, está com problema aqui, vamos conversar. Eu não tenho condições para te responder o que você quer saber. Vou te encaminhar o pastor Ayrton, vou te encaminhar o pastor João, vou te encaminhar a bispa Lúcia, vou te encaminhar. A pessoa já se sentirá melhor, pelo simples fato de se sentir amada. O que está faltando, na verdade, é amor. Grande abraço.